Olá, meus queridos irmãos e amigos, você que me assiste aí no nosso canal Conexão com a Palavra de Deus. Estamos de volta para mais um momento na presença do nosso Deus. E nessa oportunidade, sem nenhuma demora, eu quero ler com você uma passagem que se encontra no último livro da Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 22, versículo de número 11. Esse versículo, querido amigo, querido irmão, chama a nossa atenção para alguns pontos que nós precisamos apreciar. E eu quero ler com você nesse momento. Diz assim a palavra do nosso Deus: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar sobre um tema, eu creio que bem sugestivo, para os dias atuais, os dias que nós estamos vivendo, chamados à santidade. Veja que o verso que nós acabamos de ler traz esses pontos para nós, sobre a questão da justiça, da injustiça, não é? Da sujeira e também da santidade. Então veja que quem é justo, faça justiça ainda. Então, se você é justo, procure viver na justiça, fazer justiça, porque Deus se agrada de quem vive essa vida justa, não é? Essa vida justa. E quem está sujo, suje-se ainda. Então veja que existem os dois lados da moeda. Quem é justo, cuide da justiça, mas quem é sujo, se você acha que deve continuar, então continue na sujeira ainda mais. Mas quem é justo, faça justiça ainda. Certo? Então, aqui nós temos esses pontos sobre a questão da injustiça, né, da sujeira e também da justiça. Mas entre todos esses pontos aqui, o ponto que mais me chamou a atenção é o último ponto, quando diz: quem é santo, santifique-se ainda mais. Então, nesse canal, você vai ter alguns minutos trabalhando sobre essa questão aqui, certo? Mas como nós estamos vivendo nesses dias atuais? Dias em que todos nós estamos nesse isolamento social, não tem como a gente fugir disso e não temos como deixar de falar sobre esse assunto, porque é um assunto que diz respeito não somente a mim e a você, mas a toda a humanidade. Isso significa, queridos, que nós estamos vivendo em um momento onde eu diria que todos nós estamos no mesmo pé de igualdade. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Ninguém está acima de ninguém, certo? Até aqueles que acham que estão acima dos demais estão caindo, estão parando no hospital com o mesmo problema que aquele que está lá na sarjeta, aquele que está nos lugares mais remotos, estão também passando. A mesma coisa que os ricos. Então, não tem ninguém que possa dizer hoje, eu estou livre disso e não vai acontecer comigo. Porque isso pode acontecer, certo? Portanto, nós somos chamados, Deus com o seu cuidado, Ele nos chama. Ele chama a nossa atenção para que quem é justo faça justiça ainda mais. E justiça é uma coisa que
Todos nós precisamos fazer, andar nela, viver por ela, viver pela justiça. Pode ver que quem é justo no contexto desse mundo, as pessoas justas sofrem, porém não passam por muitas coisas que os injustos passam. Certo? E também a questão aqui de quem está sujo, suje-se ainda. Isso é outra situação que o mundo está vivendo. Existe muita sujeira e pode ver que, de acordo com a palavra de Deus, quando ela diz que um abismo chama outro abismo, quando as pessoas estão jogadas na sujeira, a tendência delas é continuar daquilo para pior. Seja em que sentido for. É a tendência. Não quer dizer que todos permanecem lá, na sujeira. Mas existe uma tendência nesse sentido. Agora, quem é justo, faça justiça ainda. Se você se julga uma pessoa justa, procure fazer justiça, procure viver na justiça. Certo? Mas se você também é uma pessoa santa, procure viver em santidade. Porque quem é santo, santifique-se ainda mais. Nós estamos diante de um texto muito sugestivo para os dias de hoje. Para os dias atuais, como eu falei anteriormente. Essa palavra, ela nos incentiva a viver uma vida de santidade. A menos que queiramos viver do nosso próprio jeito, do modo que nós achamos que devemos viver. Mas o chamado aqui, a ordem aqui, é para que tenhamos uma vida de santidade. E para ter uma vida de santidade, nós precisamos mudanças na nossa vida. Precisamos tomar atitudes na nossa vida, talvez atitudes que nós nunca tomamos até o momento. Mas nós precisamos tomar atitudes. Precisamos mudar o rumo da história. A palavra de Deus, ela é rica, ela é eficaz, ela é uma palavra que mexe com todo o nosso ser. Então, a própria palavra de Deus, ela traz para nós a tônica de que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então essa pessoa, ela agora é uma pessoa justa, uma pessoa santa, não porque ela fez algo para isso acontecer, mas porque ela foi justificada por Cristo Jesus, o qual deu a sua vida na cruz do Calvário para nos conceder vida e vida com abundância. Então, no que diz respeito à justiça, nós precisamos praticar, viver nela, certo? Para termos aqui uma vida respaldada pela palavra de Deus, onde ninguém pode nos acusar com razão. Que acusações, elas surgem de todos os lados. Mas quando alguém fala algo a nosso respeito sem razão, então nós temos uma certa tranquilidade, porque nós sabemos que não fizemos, que não praticamos. Então, isso significa viver uma vida justa perante Deus e perante aqueles que nos cercam. Mas você pode dizer, mas pastor, eu não sou injusto e nem pratico a injustiça. Ok, eu até entendo a sua colocação. Porém, a palavra de Deus, ela bate de frente com essa ideia. Muitos têm procurado se justificar pelo fato de não fazer, de não acontecer, pelo fato de não roubar, pelo fato de não matar, enfim. Eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa boa. Mas quem é bom diante de Deus? Quem é justo diante do Deus justo que nós temos? Ninguém, queridos. Ninguém. Olha o que diz a palavra do nosso Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, verso 10 e 11. Olha o que diz. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há
quem busque a Deus. Deu para você entender isso? Não há justo, não há quem entenda, não há um só. Não há um só. Então, nós precisamos entender que nós somos injustos, nós somos pecadores. E como pecadores que somos, que argumento nós temos diante de um Deus justo como Ele é? Quem é que pode se atrever a dizer que não tem pecado, a dizer que é justo pelo fato de não fazer, de não acontecer? Meu querido amigo, meu querido irmão, quando nós nascemos com o sangue do pecado que nos acompanha desde o Éden. Nosso DNA é pecado. Nós somos pecadores por natureza. Certo? Mas por outro lado, o versículo 23 do capítulo 3 de Romanos vai dizer o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, veja que isso aqui consuma a situação de qualquer um que tenta se justificar. Todos pecaram. Não adianta você e eu acharmos que não, eu não tenho pecado porque hoje eu passei o dia e não pequei, hoje eu passei o dia e não... Queridos, nós nascemos no pecado, vivemos no pecado. Essa foi a razão maior de Deus ter misericórdia de nós e enviar o seu único Filho para nos conceder a salvação, o perdão dos nossos pecados. Então ninguém está a escape de cair, ninguém está a escape. Inclusive a Bíblia diz: olha, tu que pensas estar em pé, que não caia. Veja só, não está dizendo, olha você que está em pé, olha você que pensa está em pé, que não caia. Cuidado, muito cuidado. Agora eu lhe pergunto, você ainda se considera justo? Só pelo fato de não fazer certas coisas que julga ser injusta? Então, veja que, de acordo com a palavra, não existe um justo. Não existe um sequer, não existe quem entenda, não existe nem quem busque a Deus. Então nós estamos agora em uma situação complicada. Agora só a graça de Deus para nos salvar, porque não há ninguém nessa terra que faça o bem. Nossa tendência é má. Nossa tendência é má. É tanto que existem pessoas que, apesar de se considerar uma pessoa boa, busca fazer boas obras, busca fazer algo pelas pessoas, achando que dessa forma tem os seus pecados perdoados. Inclusive, algumas pessoas ainda usam o termo, olha, eu fazendo isso aqui, eu tenho uma multidão de pecados perdoados. Não, meu querido. Aqui nessa terra, você e eu podemos fazer o que quisermos fazer pelas pessoas. Isso não passa da nossa obrigação. Isso não vai te justificar perante o Senhor. As boas obras, elas devem ser feitas por nós todos os dias. Independente, porque nós estamos ajudando o nosso próximo. Mas essas boas obras, elas não irão contar diante de Deus se não for por meio da graça e da misericórdia de Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, aqueles que são salvos, eles são salvos para as boas obras. Deus chama o homem para praticar as boas obras. Mas se o homem não foi redimido pelo sangue de Cristo e faz as boas obras, isso não vai adiantar nada para ele. Se ele morrer fazendo as boas obras, não vai justificá-lo diante do nosso Deus. Agora eu quero avisar a você que está me assistindo, existe uma solução para essa situação. É que Deus, ele conhecendo nossas fraquezas e sabendo que de nós mesmos não temos nenhuma condição de nos justificar perante Ele, Ele criou uma ponte de ligação entre Ele, o justo, o nosso Deus, e nós, os injustos.
Deus ele é tão misericordioso que ele criou uma ponte. O homem ele está de um lado do rio e Deus está do outro. Ou, melhor dizendo, biblicamente falando, existe um grande abismo entre o homem e Deus. Por essa razão, o homem não pode passar para Deus. Deus até pode passar para o homem como ele passou. Ele não depende de uma ponte. Mas nós, para chegarmos a Deus, precisamos de uma ponte, porque existe um grande abismo, um grande vale que separa o homem de Deus. Então Deus criou uma ponte. Agora veja em Romanos 3, ainda no verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Entendeu? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha, quem justifica o homem é Cristo Jesus. Deus deu essa possibilidade, criou essa ponte. Por isso Jesus vai dizer lá em João, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você pensa em chegar a Deus por meio de outros santos, você pode desistir logo. Desista, porque você não vai chegar a Deus por meio de Pedro, de Paulo, de João, de qualquer um outro santo. Você não vai. Eles são santos, estão salvos pela misericórdia de Deus, tanto quanto eu e você. Então eles não têm poder de salvar, eles não ouvem as nossas orações, porque eles foram pessoas como nós somos pessoas. E a palavra de Deus diz que quando o homem morre, ele entra em esquecimento, no estado de esquecimento. Então, ele não ouve, ele não fala, ele não pode fazer absolutamente nada por ninguém. Me desculpe eu te falar uma coisa nesse momento. Eu não sei qual é o seu credo. Eu não sei em quem você acredita e como você acredita. Mas nós sabemos que muitos estão aí implorando a Maria para que Maria interceda por nós, a Jesus, e Jesus interceda a Deus. Meu querido amigo, você pode fazer o que você quiser. Maria foi uma mulher santa, louvado seja Deus por isso. Deus usou aquela jovem para trazer a salvação a esse mundo, e ela foi a primeira pessoa a aceitar Cristo Jesus, a aceitar o plano de salvação, o plano salvífico. Foi ela. Porque ela recebeu dentro dela, no seu ventre. Então ela é agraciada. Mas eu sinto muito dizer para você, ela não pode fazer nada por você. Ela não pode fazer nada por você. Você pode usar um crucifixo, você pode colocar ela onde você quiser, você pode colocar São João, São Pedro, qualquer um outro santo, que não vai resolver o seu problema. O problema da humanidade será resolvido por meio de Cristo Jesus. Ele é o único caminho, ele é a única vida, a única verdade. E ninguém chega a Deus a não ser por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda em Romanos capítulo 6, verso 20, diz assim, porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres em relação à justiça, e que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais, pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então veja que a vida que o homem estava vivendo no passado, se ele agora é um cristão, se ele agora já se converteu a Cristo Jesus, ele tem até vergonha daquilo que viveu. Mas, por outro lado, se nós já entregamos nossa vida a Cristo Jesus, já somos justificados por Ele, pelo seu sangue derramado na cruz.
Então o segredo é esse, é entregar a vida a Jesus, para que Jesus limpe a nossa vida, para que Jesus nos apresente a Deus como um sacrifício vivo, cujo sacrifício você e eu estamos fazendo agora, nesse momento, entregando a nossa vida a Cristo, reconhecendo o sacrifício maior. Por isso, o Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Então não é o culto que você leva o seu sacrifício, a sua oferta, achando que isso vai te tirar da situação. Não. Agora é um culto racional. É você ter o entendimento de que você está adorando, de que você está louvando, de que você está servindo a um Deus vivo e verdadeiro, um Deus santo, 3 vezes santo. Por isso, aqui em Apocalipse, chama a atenção para a nossa santificação. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, veja que nós temos, sim, a possibilidade de uma vida eterna. Eu sei que muitos acham que não tem e que ninguém tem. E que ninguém pode se julgar salvo nesse mundo. Meu querido, não é questão de se julgar salvo. É uma questão de fé. Isso aqui é matéria de fé. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E você pode até olhar e dizer: mas pastor, eu creio e fui batizado. Como você foi batizado? Como você crê? A sua fé tem lhe levado até onde? A sua fé tem lhe levado a obedecer a Deus? Ou viver a sua vida e você dizendo que tem fé? Ou você está vivendo a sua vida dissolutamente e achando que você tem fé pelo fato de, quando chega a hora de dormir, você reza o Pai Nosso. Você ora o Pai Nosso. Isso não resolverá o problema de ninguém não, meu querido. Isso aqui é matéria de fé. Ou o homem crê ou não crê. E para concluir, o apóstolo Paulo, no verso 23 do capítulo 6, ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, você tem a escolha. Se você quiser continuar na vida de pecado, então você vê que o salário do pecado é a morte. Assim como você trabalha, eu trabalho, todos aqueles que estão nas suas atividades têm um salário por conta do trabalho exercido, seja ele um emprego, seja um trabalho voluntário, você tem o seu salário. No final do dia, no final da semana ou do mês, você tem o seu salário. Então, se o homem viver uma vida de pecado, o salário que ele vai receber pelos seus pecados é a morte. Mas não é essa morte que nós morremos aqui, não. Isso aqui todos nós iremos passar. Tanto aqueles que já foram justificados, como os que ainda não foram justificados. Mas é a morte eterna. É a distância entre você e Deus, depois da morte. É aquela distância que nunca mais você verá o Senhor. Está decretado. Porque você morreu na condição de pecador obstinado, fazendo a sua própria vontade, sem se preocupar com a vontade do Pai. A realidade é essa. Mas Cristo nos dá a esperança. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Está vendo? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Existe o salário do pecado e está dizendo aqui, com todas as letras, que o dom gratuito de Deus, o que Deus tem para nós, é a vida eterna, por meio de Cristo Jesus. Porém, precisamos aceitá-lo como nosso Senhor e nosso Salvador, para termos essa vida eterna.
Por isso devemos procurar viver uma vida de santidade, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu desejo a você uma boa compreensão do que você ouviu e que você deixe o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. E certamente você será surpreendido pela atuação do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que está aqui nesse momento me usando e usando a sua mente para lhe dar compreensão que você precisa dessa santidade para ver ao Senhor. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus eu quero colocar diante de Ti, Senhor, essa pessoa, meu Deus eterno, que está assistindo a minha pessoa nesse momento, ó Deus, por meio desse vídeo. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua mente para a compreensão da sua palavra, abençoe o seu trabalho, abençoe a sua vida conjugal, abençoe o seu lar, Senhor. Enfim, Senhor, toma em tuas mãos essa pessoa e que estas palavras, Pai, venham produzir vida eterna, vida com abundância na vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pronto, meu querido amigo, meu querido irmão, que você, agora que acabou de ouvir essa mensagem, possa descansar em paz no Senhor, sabendo que você e eu precisamos de uma vida de santidade para chegar ao pé da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.